Shrimad Bhaktivedanta Swaminarayan Goswami Maharaj. Minha reverência também, a Nidra Tradição Shilpada Shila Bhaktivedanta Swami Maharaj, a Shila Gaura Gopinath Goswami Maharaj, a Shila Bhakti Takatidara Goswami Maharaj, a Shila Bhakti Puri Goswami Maharaj, e a todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis, e a minha reverência e meus convidados muito respeitáveis presentes aqui hoje. Oi, everybody come. Who is there? Todo mundo venha para aqui para o salão para o Harikatha. Quem tá Hi, aí? Jai Govinda. Hi, Jai Govinda, come. Harikatha. Harikatha, come. Oi, Jai Govinda. Jai Govinda Prabhu também. If you not listen Harikatha, then confused, doubts. Se a gente não escuta a Harikatha, a gente fica muito confuso, com muitas dúvidas. So, listen Harikatha, this is very important. Muito importante a gente ouvir o Harikatha, a palestra sobre o Senhor Supremo. So, 6 days, we also very nicely celebrate Harikatha. Ficamos 6 dias fazendo aqui uma grande celebração, um festival de Harikatha. And especially Prabhu Goswami's Katha, and then Jalan Jatra Katha, then Baladev Prabhu's Katha. Especialmente falamos sobre os seguintes tópicos, sobre Rupa Goswami, sobre Julana Yatra e também sobre Baladeva Prabhu. And all we also very nicely presented your Puspanjali, lotus feet of Gurupad Padma. E vocês também apresentaram os seus Pushpanjali, a sua oferenda, né, em forma de palavras, de forma muito linda a Gurudeva, ao Gurupada Padma. Yesterday we also discussed about Baladev Tattva, that is called Guru Tattva, Akhanda Guru Tattva. Ontem a gente falou que Baladeva Tattva, a verdade sobre Baladeva Prabhu, é que ele é Akhanda Guru Tattva, o princípio indiviso do mestre espiritual. Maybe you understand Krishna Tattva, but Baladev Tattva very, very complicated, not to understand. Pode até que você entenda Krishna Tattva, a verdade sobre quem é Krishna. Mas entender quem é Baladeva é muito complicado, muito difícil. Because Krishna is Bhagavan, he is the supreme personality of God, he is saying Bhagavan. Porque Krishna, ele é Swayam Bhagavan, suprema personalidade de Deus. And his Prakash Vigraha, that is called Baladev Prabhu, or Baladev Prabhu's Prakash Vigraha, that is called Gurupad, Guru Tattva. Então, uma Prakasha Vigraha, uma manifestação de Krishna, quem é? Baladeva. E uma Prakasha Vigraha, uma manifestação de Baladeva, quem é? Gurudeva, Gurupada Padma. What you will say, Krishna's very close friend Uddhav once also confused and told to Krishna, I cannot understand Guru Tattva. Que falar de nós, até mesmo um amigo muito querido por Krishna, chamado Uddhava. Um dia ele chegou para Krishna e falou assim, olha só, eu não estou conseguindo entender o que é Guru Tattva, a verdade do Guru. Nayangatma pravachane labho no medhaya no bahuna srutena jame vaisa brunute tena labho tasyaisa atma vibrunute tanusama. Nayangatma pravachane. If you give lot many also pravachan, give lecture, many times you listen, but you cannot understand. Para entender essa verdade absoluta, não adianta você ter dado palestra várias vezes sobre o assunto, ou até mesmo ter ouvido várias vezes. Não dá para entender apenas assim. So maybe question, how will you understand? Então surge a pergunta, como vamos fazer para entender então essas verdades? When Lord Himself manifests in our heart, then we can understand. Otherwise, not possible. A gente vai entender quando o próprio Deus, o Senhor, aparecer dentro do nosso coração. Aí So saying, Nayam Atma Pravachana Labho no Medha. Medha means in our intelligence, buddhi. Can understand. Então esse verso fala claramente, Naya Atma, ele fala, na Medhaya, Medha, significa Buddhi, nossa inteligência. Não dá para entender Deus e essas verdades transcendentais com nossa inteligência. Jame Vaisa Brinute Tena Labha. When Lord Himself, Guru Padma Himself, manifests in our heart, then we understand. Então, quando Deus e Gurudeva, Guru e Krishna aparecerem no nosso coração, a gente vai conseguir entender todas essas verdades transcendentais. Otherwise, how possible? Senão, não é possível. Because Guru Tattva always saying, Guru means, what did he say? Guru means what?
heavy. More than Krishna. Heavy tattva, Guru tattva. Então a gente sempre fala também, né, que a palavra Guru também significa pesado. Então realmente é um tato, uma verdade muito pesada, mais pesado que Krishna. Because Krishna, he controls everybody. Então, olha só, Because Krishna, he's the supreme controller. Krishna é o Senhor Supremo, é o controlador supremo, ele controla todo mundo, todos. Our Guru, he controls Krishna. Mas olha só, o Guru, ele vai controlar Krishna. Understand? Entenderam? But how? Because Guru's prema is very powerful. For this regard, Gurudev, he controls to Krishna. Como que o Guru controla até mesmo Deus, Krishna? Porque o amor que o Guru sente, o prema, é muito forte. Então com esse amor ele consegue controlar Krishna. Com esse amor poderoso dele. So try to understand, but how? Because prema is very powerful. Então, mas como assim? É porque o amor, o prema é algo muito poderoso. So once Krishna himself told Uddhava, Acharya mang bijanyat nabo avonne kahirchit na martabuddha swet sarva devamaya guru. Acharya Gurudev is none different from me. Uma vez Krishna falou para Uddhava, Acharya Mam Vijnanayata, ele falou, saiba que o Acharya, o Guru, não é diferente de mim mesmo. No martabuddha dev sarva devamaya guru. Never you dishonor to him. Never think he is a mundane person. E nunca desonre o Guru, nunca ache que ele é uma pessoa comum. Then Uddhava confused. Yeah, why you compare with your Guru? Aí Uddhava ficou confuso, mas por que você está se comparando ao Guru? Perguntou para Krishna. I am looking many faults Guru. Aí Uddhava disse, eu vejo que o Guru tem muitos defeitos. Look, here Uddhava is acting role as like an completely what? An human being. Afinal, o Guru ele faz o papel como se fosse um ser humano normal mesmo, totalmente normal. Uddhava said, Guru is making the role like a normal human being. Uddhava is saying, I am looking many faults of Guru. Então Uddhava disse, eu posso ver que o Guru tem muitos defeitos. So why you compare with you? Então por que você está se comparando ao Guru? Because he says, Acharya mang bijanat navanne karchit na martabuddha sway sarva devamaya guru. Krishna told. Acharya dev, Gurudev, none different from me. É nesse verso, Acharya Mam Vijnanayata, Krishna está dizendo, Acharya Gurudeva, ele não é diferente de mim mesmo. Then Krishna told, Hey Uddhava, I have many faults or not? Aí foi onde Krishna perguntou para Uddhava, Uddhava, mas eu também não tenho vários defeitos? Have you seen many faults? Já viu alguns defeitos em mim? Who am I? Quem sou eu? Krishna perguntou. Then Uddhava told, you are Brahma, Parabrahma, Bhagavan. Aí Uddhava disse, você é para Brahma Bhagavan, o Senhor Supremo. Bhagavan has no faults. Bhagavan não tem defeito nenhum. What is the faults of the Lord? Quem é Deus não tem defeito. Qual é o defeito que Deus teria? Then Krishna told, listen, I show you, Aí Krishna falou assim, Uddhava, eu vou te mostrar que eu tenho defeitos sim. I have many faults. Vou te mostrar meus defeitos. Then Krishna himself told Uddhava, you learn this verse. Aí o próprio Krishna falou para Uddhava, Uddhava, você tem que aprender esse verso aqui, ó. Asta dosa rahita bhagavattanu. Who is Bhagavan, Brahma, he has no 8 faults. Então você tem que aprender esse verso que diz que quem é Deus, Bhagavan, não tem 18 defeitos. Não tem. Learn here. Asta dosa rahita bhagavattanu. Who is Bhagavan, he has no, how many faults? 18 faults. Quem é Deus, Bhagavan, ele não tem 18 defeitos. Não tem. But I have 18 faults. Mas Krishna disse para Uddhava, mas eu tenho todos esses 18 defeitos. So how will you prove I am Brahma Bhagavan? Então como você pode provar que eu também sou Deus, que eu sou Bhagavan? Krishna told himself, look my faults. Aí Krishna mesmo mostrou para Uddhava, olha só os meus defeitos. I completely hurt. Helpless. Eu fico totalmente desamparado às vezes. When a small boy, I cannot walk myself.
Eu, quando era pequena, por exemplo, não conseguia nem andar sozinha. And my mother hold my hand and start to how to make walk. Então eu não sabia andar ainda. E aí minha mãe me pegou pelo braço, pela mão e começou a me ensinar a andar. And I was thief also. Eu também roubava, Huh? um ladrão. I stole butter and not. Eu roubava manteiga ou não roubava? Praje prasiddhang navanita chaurang gopanganancha dukula chaurang aneka janamar jitapapa chaurang chaurang agraganang purusam naman. And I am a great thief. Mahan chor. Eu sou um grande ladrão, ladrão de manteiga. I am completely what? Tell a lie. Eu minto muito. I ate butter. Then my mother caught me. I told mother, I did not eat butter. Eu roubei manteiga, minha mãe me pegou, tomando flagra, e eu falei assim, mãe, eu não comi manteiga. Menti pra ela. When baby Krishna, first time he is going to steal butter. Tem uma história que é Krishna, quando ele era bem bebezinho, primeira vez que ele foi roubar manteiga. That time just Krishna, he start to walk. Krishna tinha acabado de começar a andar. Not completely walking, maybe 2, 3, 4 steps he walks, again fall down. E ele nem andava direito assim, ele só dava 1, 2, 3 passos e já caía. Krishna is saying his own life history to Uddhava. Então olha só, Krishna está contando a própria história da vida dele para Uddhava. Then I also stealing butter. Krishna falou, eu roubava manteiga. Then my brother Baladev told to Mother Jashoda, look, your son stealing butter. Aí falou pro meu irmão Baladev, a mãe falou pra mãe de Yashoda, olha só o seu filho que ele tá fazendo, roubando manteiga aí. Then I saw my own reflection in the pillar. Aí Krishna contou, e aí eu olhei para uma pilastra e vi o meu reflexo ali, meu reflexo na pilastra. Then I think this is my one friend. Eu vi uma imagem refletida na pilastra, mas eu achei que era uma outra pessoa, uma outra criança, um amigo. So they gave my friend, don't tell to anybody. Então eu falei ali para o próprio reflexo, falei assim, amigo, não conta para ninguém o que eu tô fazendo. I will give bribe to you. Take this marker. Vou te dar um suborno, olha só, toma essa manteiga para você. Fica na sua. In the meantime, I took butter. E aí eu fui, comi manteiga um pouco também. Then my mother caught me with red-handed. Mas aí minha mãe me pegou com a mão no flagra. Then mother says, hey, Gopal, why you are stealing butter? E aí a minha mãe falou, Gopal, por que você está roubando manteiga? Then I told my mother, I did not steal butter. Falei, mãe, não roubei manteiga não. I did not eat butter. Nem comi manteiga também. My friend, he took butter. Quem roubou foi esse meu amigo aí, ó. Ele que pegou. So just I also, Krishna told, I am stealer. I steal butter. Então Krishna ele mesmo assumiu, falou assim, eu roubava manteiga. So how possible in Bhagavan? Então como é possível que eu seja Deus? Se eu roubava? I tell lie. Eu mentia também. Everywhere. And I told lie. Eu mentia direto. So how possible in Bhagavan? Brahma? Como é possível que eu seja, Deus, Brahma? Hey Uddhav, you know all Tattva Siddhanta. Uddhava, você sabe todo o Tattva Siddhanta. Who is Brahma? Satta Sajani Nihitam Satta Guhaya. Lord always speak the truth. Quem é Brahma é sempre veraz, sempre. So why you are saying I am Brahma? Por que você está dizendo que eu sou Deus, que eu sou Brahma? And I am chasing behind the ladies. Eu também fico correndo atrás das mulheres. You know all these things. Você sabe de tudo isso. Você sabe. I stole the cloth of the gopis. Roubei a roupa das gopis também. Everything. Krishna is very close friend. So Krishna told everything. Look. Então, o Uddhava é amigo íntimo de Krishna, né? Então Krishna assumiu e falou tudo mesmo. Olha só que eu fazia isso, aquilo. Hey Uddhav, I perform Ras dance with the gopis also. O Uddhava até mesmo fazia a dança da raça com as gopis. I completely elucidated with gopis. Eu estava totalmente assim, enfeitiçado pelas gopis. So how possible I am Brahma Bhagavan? Como é possível que eu seja Deus, Bhagavan? Then Uddhava Prabhu, this is your lila actually. And you are not stealing, you are not still lie, you are always speak the truth. Aí Uddhava disse, Prabhu, são só passatempos seus. Na verdade, você nunca rouba, você nunca mente, na verdade. In the same way, Krishna told him, Uddhava, and Guru is non-different from me. You try to understand.
E aí Krishna disse, ó Uddhava, tem que entender, então o Guru não é diferente de mim mesmo. Acharya man vijanat namo avamanne karchit. Never dishonor to him. Então esse verso é muito importante. Acharya man vijanat vai dizer que você nunca deve desonrar o Guru. But here is one thing. Acharya means here. What do you mean Acharya? Fala. Ele ensina pelo exemplo. He teach by his own example. Huh? He said he's teaching by his own example. He's practicing himself and presented his life, his followers. Então, mas o que é um acharya? Né? Um mestre que vai ensinar pelo próprio exemplo. Através da vida dele, das suas ações, ele vai mostrar para os seus seguidores como a viver e agir. And acharan. Acharan means his own behavior. He is showing to others. Acharana significa que através do seu próprio comportamento ele vai ensinar os demais. And here the one thing, Acharya, Bhagavan is called Visaya Vigraha. Or Gurudev is called which Vigraha? Ashraya Vigraha. Mas tem um ponto aqui, né? Bhagavan, Deus, ele é Vishaya Vigraha, ele é o objeto do amor divino, ele é o amado. E Gurudeva, ele é o Ashraya Vigraha, ele é o abrigo do amor divino. But both is called Bhagavad Tattva. We are saying Bhagavan. Visaya Bhagavan or Ashraya Bhagavan. Gurudev is called Ashraya Bhagavan. Or Gurudev, Bhagavan, Krishna is called Visaya Bhagavan. Então os dois são Bhagavatatta, são Deus. Então, mas Krishna ele é Vishaya Bhagavan, objeto do amor divino, Deus. E Gurudeva ele é Ashraya Bhagavan, ele é Deus que vai ser o abrigo do amor divino. So that means Krishna Visaya Bhagavan, Krishna he can perform ras dance. Então Krishna sendo Vishaya Bhagavan, ele pode fazer a dança da raça. Because Krishna is called Supreme Enjoyer and Sarva Bhakta. Porque Krishna ele é Sarva Bhakta, ele é o disputador supremo de tudo que existe. And our Guru Padma is called which Bhagavan? Ashraya Bhagavan. Guru Padma can't to perform ras dance. Not possible. Mas Gurudeva ele é Ashraya Bhagavan, ele é o abrigo do amor divino Deus. Então não tem como ele fazer a dança da raça, é impossível. But he is one thing. And same Gurus, he and going to transcendental Golok Vrindavan. Mas tem um ponto aqui, quando o Guru vai para o mundo transcendental Goloka Vrindavan, Then his Manjari form, then he attend ras dance. aí na sua forma de Manjari, aí o Guru participa da dança da raça. Understand? Entenderam? But when he is sadhaka, acting the role of Guru, that time he can't to perform ras dance. Not possible. Então, mas como um sadhaka fazendo o papel de Guru, aí sim, o Guru não pode fazer a dança da raça na forma de sadhaka. Otherwise that is will Sahajya Sakibeki will come. Senão isso na verdade vira Sahaja Hã? e Sakibeki. Understand? Vocês entendem? Because Rupa Goswami Pad explains sadhaka rupena, siddha rupena, cha atrahi. Rupa Goswami Pada explica que existe Sadhaka Rupa e Siddha Rupa, duas formas de servir. What is Vishwanath sloka? Chakravarti Pada explica. Jiv Goswami, Rupa Goswami Pad slokas. É um verso de Rupa Goswami. Sadhaka rupena, siddha rupena, chatrahi. Tad bhava, lipsana, braja, loka, anusarata. Sadhak, he is acting Gurudev, though he is the eternal associate of Krishna, Nitya Parikar. But in his sadhak, he is acting this role. For this he is sadhak. Então, apesar de Gurudeva ser um associado eterno de Krishna, Nitya Siddha Parikar, ele está fazendo também um papel de Sadhaka, também para mostrar e ensinar, Sadhaka Rupa. Sadhak Rupa. He is giving his seva vritti to everybody. Então, através dessa forma de Sadhaka, o Guru está manifestando essa tendência de servir em todo mundo. He is servicing and showing his lifestyle. How I am servicing? You have to serve. Ele faz o que? Ele serve, faz serviço. E através das suas ações de serviço, ele ensina aos demais, olha, sirvam da mesma forma que eu sirvo. But here the same thing, Braja, Anusaran, not Anukaran.
Mas tem esse ponto que a gente deve fazer Anusara, seguir os passos, e não Anukaran, não imitar. And Anukaran means imitate. And Anusaran means follow his footsteps. Então, Anukaran significa imitar. Follow his Devemos instruction. Imitar. Anusaran significa o quê? Seguir os passos, seguir as instruções. É isso que devemos fazer. So now coming this way, and Guru Tattva, this is way, Guru is acting role as like a sadhaka. Então, continuando, o Guru Tato, a verdade sobre o Guru. O Guru está fazendo o papel de um sadhaka, um praticante da vida espiritual. For this regard, usually this word, Acharya, Achinati, himself practicing and giving his example to everybody. Por isso que o Guru também é chamado de Acharya, vem da palavra Achinati, que é através do seu próprio comportamento, o Guru, ele mostra aos demais como fazer, praticar a vida espiritual, Bhajana e Sadhana. And Baladev Tattva, Baladev Prabhu, he is Bhagavad Tattva, he is Ishar Tattva. Baladeva Prabhu, ele é Bhagavatata, Ishvaratata, ele é Deus. But he is always absorbed in Sevak Bhav, Seva Vritti. Mas está sempre absorto no humor de ser um servo, Sevaka Bhava. And Seva Vritti, this is very important. So Guru means also, that is called the embodiment of service, servitual. Então, Guru também significa que ele é a personificação do humor de serviço. And so Vishwanath Chakravarti Pad Gurvashtak, very clear, ne? Sansara dava anira lokam Tranaya karuna ghana ghanayat Praptasa kallana gunarnavavasa Vande Guru Sri Charanaravinna Mahaprabhur Kirtana Nita Gita Vadita Madan Manasarasen Romanchakam Pasrutaranga Vaju Vande Guru Sri Charanaravinda Srigrahara Dhananita Nana Sringaratana Mandira Marjanada Jukta Sabhaktanscha Nijunjatopi Vande Guru Sri Charanaravinda Chaturvidha Sri Bhagavat Prasad Sadhavanna Triptan Hari Bhakta Sangha Kritaiva Triptin Bhajata Sadeva Hi Charanaravinda Sri Radhika Madhavayurapar Madhurja Leela Guna Rupa Namna Pratikshana Sadhana Lalupasa Vande Guru Sri Charanaravinda Nikunja Juno Rati Kali Sedha Rajali Vejapti Rapekshaniya Tatradidaksha Pati Vallabhasha Vande Guru Sri Gurudev, two forms, sadhak forms and another is called siddha forms. Gurudeva tem duas formas, uma forma de praticante, sadhaka, e a forma siddha, sua forma transcendental espiritual. In sadhak form, he is chanting holy names, servicing, different seva. Na sua forma de sadhaka, de praticante, Gurudeva canta os santos nomes e se ocupa em diferentes serviços. Or siddha form, he absorbed his transcendental person of the siddha deha. And here Vishwanath said, Nikunja Juno Ratikila Siddhai Jajali Bhi Juktir Apekshaniya Tatradi Dakshat Ativallabhasya Bande Guru Sri Charanar. And what we say, even Lalita Visakha, they are very eager from Guru Rupa's Sakhis and how to serve Srimati Radhika. Então, na sua forma de siddha, na sua forma transcendental, espiritual, constitucional, ele está em Goloka Vrindavana, né, decidindo os passatempos de Radha e Krishna, como o Srila Vishwanath Chakravarti explica. E até mesmo Lalita e Vishaka, o que dizer? Lalita e Vishaka, amigas, estão na nevadas íntimas de Madhurata, estão esperando, né, pelas direções de Guru Pada Padma sobre os passatempos. So that means Lalita Visakha, they are called Prana Prishta Sakhi. Radha, Srimati Radhika, 5 types of Sakhis. Sakhi, Nitya Sakhi, Pran Sakhi, Prishta, Priya Sakhi and Priyanam.
Então, existem 5 tipos de amigas de Shrimati Radhika. E Lalita e Vishaka, elas são prana presta sakis. So Lalita, Vishaka, they are very higher class. And even they are very eager to listen how my Guru Rupa Sakhi to arrange very nice, beautiful and Lila in there. Até mesmo Lalita e Vishaka, que são essas amigas muito elevadas e muito íntimas de Shrimati Radhika, até mesmo elas estão ávidas para ouvir do meu Guru, Guru Rupa Sakhi, ouvir do meu Guru, quais são os passatempos maravilhosos de Radha Krishna que ele está organizando lá em Goloka Vrindavan. And why I am saying this? Because only your bhajan, only your shastra gyan, you cannot realize these things. Nainatman pravachan labh. Estou falando tudo isso porque não dá para você realizar tudo isso apenas com o seu próprio esforço, da sua própria prática. And when you do bhajan and sadhan, and all your anarthas, unwanted things removed from your heart. O que acontece é o seguinte, na prática de sadhana, na vida espiritual prática, os seus anarthas, as coisas indesejáveis vão ser removidas do seu coração. And Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anartha Nivritti, Nishtha, Ruchi, Asakti, then Bhav. Then you realize, and your own transcendental form, then you realize Guru. Então, quando você chegar, né, Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anartha Nivritti, Nishtha, Ruchi, Asakti, Bhav, quando você estiver em Bhava, nesse momento aí sim você vai realizar. Because if you not come in the high stage, you cannot recognize Guru. Você vai realizar quem você é, sua forma espiritual, e também vai realizar a forma espiritual do seu Guru. Se você não chegar nesse estágio muito elevado, você não pode realmente saber profundamente quem é o seu Guru. You understand? Entende? Blind man cannot lead another blind man. Uma pessoa cega não consegue guiar uma outra pessoa que é cega também. Learn the 2 verses. Matirna Krishne Parato Satova Mritho Vipadde Digraha Vratanam Adanta Gobhi Visatang Tamisram Punah Punaschorvita Charvananam Nate Vidusartham Gating Vishnu Durasayaje Bhairatthamaninam Andha Jathanda Upaniyamana Sevi Santra Urudam Nibaddha. Learn 2 verses, very important, Guru Tattva. Esses 2 versos dos ensinamentos de Prahlada Maharaj são muito importantes sobre Guru Tattva. Just take and quoted this verse and purport this verse. Nate vidu sattam gating Vishnu durasaje bhairatha manino andha jathanda upaniyamana stepi santra urudam nibaddha. One blind man and cannot lead another blind man. If you one blind man lead to another blind man, both will go here. Ditch. Understand? Fala. Muito importante é o seguinte, esses versos vão explicar o Guru Tattva, quem é o Guru de verdade. Então imagina, se uma pessoa que ela mesma é cega, como que ela vai guiar uma pessoa que é cega? Então, uma pessoa que é cega está precisando de alguém para guiá-la, né? Ela não pode ser guiada por uma pessoa cega também. Porque aí, se um cego guiar outro cego, os 2 cegos vão acabar caindo num buraco, não é mesmo? This is true. Não é mesmo? So that means Guru, that is called what tattva? Mukta Purush. Mane? Liberated person. O Guru de verdade, o Guru mesmo, ele é o quê? Ele é qual tattva? Ele é um Mukta Purush. Ele é uma alma liberada, com certeza. You understand? Vocês entendem? And one person hand also bind with the rope. And another person also bind his hand with the rope. Então imagina assim, tem uma pessoa que está com as mãos atadas, amarradas, e a outra pessoa também está com as mãos atadas e amarradas. And who can untie? Each other can untie? Eles conseguem soltar um ao outro, porque os 2 estão com as mãos amarradas. So what will do? Então, como é que eles vão resolver essa situação? One's hand free, he can help and untie. Alguém que está com as mãos desamarradas, que está com as mãos livres, ele vai poder chegar e desamarrar esses 2. This is true. Não é verdade? So saying, so that means Guru Tattva is called, Guru Padma is called Mukta Purush. Então, Guru Tattva, verdade sobre o Guru. O Guru é um Mukta Purush, uma alma liberada. Maybe a question, how will you know he is Mukta Purush? He is as like me also. Mas você pode se perguntar, mas He is also eating, sleeping. Gurudev eats or not? What is he eating? What I am eating, he is also. He is eating or not?
Huh? What do you eat? Pasta? Pista? Ice cream? All things also unfavorable for me. I'm not eating. Just eating. In my life, I've never eaten Pasta, pizza. pasta, pizza, or ice cream. When I used to go Italy, they are every day, this festival. Very well. Pasta, pizza. You eat or not? So you are guru. Just a joke. Então, eu estou brincando. Então, o Guru é uma Mukta Purush, uma alma liberada ou não? Como você sabe se ele é uma alma liberada? O Guru come também, ele também dorme, que nem a gente. Ele come as mesmas coisas que a gente. Mas assim, vocês comem o quê? Macarrão, né? Pizza, sorvete? Pastel? Eu nunca comi essas coisas, eu não como essas coisas. Na minha vida eu nunca comi. Quando eu viajava pra Itália, sempre me ofereciam macarrão, pizza, tudo isso. Todo dia esse festival, mas eu, não, obrigada, eu não comia isso. Você come isso? Então você é guru, né? Então assim, na verdade a gente come essas coisas que são desfavoráveis pra gente, na verdade. You like or not? Yes. Macarrão, você gosta de macarrão? Desculpa, sorvete, gosta de sorvete? Then Mahabhav will come. Gosta de sorvete, mas depois você fica com marrababa, né? Mahabhav, throat choked. Porque é muito gelada, você fica com a garganta toda inflamada, doente. Fica com a voz embargada, com marrababa, como se tivesse em êxtase, na verdade, se for doente. A garganta inflamada. What did he say? How to know if Guru is Mukta Purush? Maybe a question will come. How do you know this person is Mukta Purush? Então você pode se perguntar realmente, né? Como saber se alguém é uma personalidade liberada ou não? You also sick or not? Você fica doente ou não? Gurudev, he sick? What is it called? Gurudeva fica doente Also também. he becomes sick. Às vezes fica doente Gurudeva também. So what is the difference? Então qual a diferença entre você e ele? So now the question is coming, how will you know he is Mukta? First I understand Mukta Purush. Then he can free from my bondage. Então como saber se Gurudeva é um Mukta Purush, uma alma liberada, né? Se você sabendo que ele é um Mukta Purush, uma alma liberada, aí sim, porque uma alma liberada vai poder te libertar do aprisionamento material. Fala. First, how do you know that this person is first liberated person? Então como identificar uma pessoa que é liberada? Ihajasya Harer Dasi. Read Jaiva Dharma, every day I am saying, but you are not reading. And you give me attention. So for that you are not giving answer. Já falei várias vezes que essa resposta está no Javadharam, vocês deviam ler, deviam procurar, mas vocês não veem a resposta lá no Javadharam, por isso que vocês... Learn this verse, very clear. You learn this verse, Bhaktivinoda Thakur, Kamal Manjari. He quoted this verse. Esse verso foi citado. Jaiva Dharma. You read Jaiva Dharma, then all your doubts will be dispelled from your heart. Esse verso foi citado no Javadharma por Kamala Manjari Bhaktivinoda Thakur. E aí, se vocês lerem Javadharma, na verdade, todas as dúvidas que vocês tiverem no coração vão desaparecer. And 5 years, Gurudev, he gave Jaiva Dharma class. And 5 years, continue. And Keshavji Gaudiya and in our Brahmachari. Por 5 anos Without reading Jaiva Dharma, your doubts will be never removed from your heart. 100%. You can read others Grantha, anything can read. But if you not read Jaiva Dharma Grantha, your doubts will be never dispelled from your heart. Por 5 anos direto, o Gurudeva Swaminarayan Goswami Maharaj deu aula para nós brahmacharis em Mathura sobre Javadharma, sem parar, 5 anos direto. Na verdade, se vocês não lerem o Javadharma, vocês nunca, na verdade, as suas dúvidas, vocês sempre vão ter, as dúvidas vão continuar.
as dúvidas vão para realmente So- resolver todas as dúvidas do coração, a gente precisa ler o Jayavadar, isso é muito importante. So you learn this verse from Jayavadam. Iha jasya harir dasya karmana manasa gira niklasya vyavasthitanam jivan mukta sauchyate. Jivan mukta purush. He is staying in this material world, but he is completely detached from material things. Então você deve aprender esse verso, Irradiasa Haridasa, que está no Jayavadharma, que vai definir quem é uma alma liberada. Essa alma liberada que, apesar de estar no mundo material, ela é totalmente desapegada de todas as coisas mundanas. How many you learn this verse? Quantos já sabem esse verso dos que estão aqui? Hola. Adha, pura, man. Levanta o braço inteiro. Levanta o braço inteiro, quem sabe? At least one person he learn this verse. Pelo menos uma pessoa que sabe o verso. Huh? Okay. Hola. Stand up. Então, Gurudeva tinha dito, desculpa que eu perdi. Se você não ler, você pode até ler todos os livros, outros livros, mas se você não ler o Jayavadharma, as suas dúvidas nunca vão ser realmente removidas. Ihajasya haridasa karmana manasa gira nikilasa pyavastasa jivan mukta sauchate. Então esse verso fala que aquela personalidade que mesmo vivendo nesse mundo, ela está completamente desapegada desse mundo. Ihajasya haridasa. Ela pensa que tudo pertence a Deus e que ela é um servo de Deus. Haridasa, um servo de Shri Hari. Então karmana manasa gira. Então com o seu corpo, mente e palavras, ela engaja tudo isso a serviço de Deus. Então, essa personalidade é Jivan Mukta, é uma alma liberada. Niklasya vyavasthitanam. No, will not come. Iha jasya harir dasya karmana manasa gira niklasya vyavasthitanam jivan mukta jay. First he thinks everything belongs to Krishna. Follow. You told this? Yeah. Everything belongs to Krishna. He thinking this is not mine, this is not yours. Everything belongs to Krishna. And so everything belongs to Krishna and everything also serve to him. Então, o primeiro ponto desse verso explica o seguinte, que a alma liberada ela vai pensar que tudo que existe pertence a Krishna, não é meu, não é seu, tudo pertence a Deus. E tudo existe para, na verdade, ser usado no serviço a Deus. And how do he serve to Krishna? With his body, mind and speech. Kai, mon, vakya E seva. outro ponto, a alma liberada serve a Deus com corpo, mente e palavras. Kai means with his body, he serves. Kaya significa com corpo, ele serve fisicamente, com corpo. Or his mind always remembering Krishna's sweet pastimes. E com a mente também, com a mente dele, ele está sempre se lembrando dos doces passatempos de Krishna. Or Gira means with his tongue, he glorifies pastimes of Krishna. Gira é com a língua dele, a boca, ele está sempre glorificando os passatempos de Krishna. So this is the process. And so one who completely absorbed with Krishna Nam, Krishna Katha and serve with his body, mind and speech Krishna, he is called Mukta Purush. Então, a pessoa que está totalmente absorta em Krishna Nam, Krishna Katha, em glorificar a Deus, cantar seus santos nomes, e serve a Deus com corpo, mente e palavras, essa pessoa é uma alma liberada. And if you think everything belongs to Krishna, this is not yours. So why your problem will come? Então, se você pensa assim, nada é meu, tudo pertence a Krishna, então não vai ter problema nenhum para você, nenhum problema. Our Param Guru, Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj. Tem uma história de nosso Param Gurudeva, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj. If anybody give 1 rupee, you are putting and put in his pocket. Very nice. Se alguém dava até mesmo R$1 assim para ele pegava aquela nota de dinheiro, cuidou todo carinho, todo cuidado, ele dobrava a nota e colocava no bolso. Then one his god brother joked him. E aí o irmão espiritual brincou com ele e falou o seguinte: Maharaj, why you are so much attached with rupees? Maharaj, por que você tem tanto apego a esse dinheiro, essas notas? Then Bhakti Pragyan said, this is not my rupee, this is belongs to Krishna, Krishna Seva. Aí ele falou, mas é porque esse dinheiro não é meu, pertence a Krishna, é pro serviço a Krishna. Which thing belongs to Krishna, I have to protect. Se uma coisa pertence a Krishna, eu preciso cuidar dela. Tem que proteger essa coisa. You understand? This is not mine. Krishna gave me, I have to protect for Krishna Seva. Vocês entendem, né? Não é meu. Krishna me deu para proteger, cuidar, para poder ser usado no serviço a Krishna. And I am not protect this money for my wife, children. Mandan people,
what they are doing? That money they are saving for their family member. As pessoas Hã? mundanas, elas guardam dinheiro, cuidam do dinheiro, tudo, para na verdade servir a família. This is true or not? Não é mesmo? Eh? Or the devotee, pure devotee, you think, oh, this money is for Krishna Seva, Guru Seva, Vaishnava Seva. Mas um devoto puro vai pensar, não, esse dinheiro na verdade é para servir Guru, Krishna, os Vaishnavas. Eh? If I give you 5 rupees, 10 reais, what will you do? Se eu te der 10 reais, o que você vai fazer com 10 reais? Tell me. Fala pra mim. Honestly, you go to the market, maybe you will buy, what is it called? Ice cream. Fala a verdade, se eu te der 10 reais, você vai ali embaixo e vai comprar um sorvete, não vai? And ice cream, start to, not bring temple because melt, you can start to eat there. Você não vai nem trazer com tempo, né? Pode derreter no caminho, você come ali mesmo. This is true or not? Não é verdade? Bhagavad, everything belongs to Krishna. Krishna Seva. Ma Jasoda, she protect the milk. Why? Então sempre pense, tudo pertence a Krishna, no serviço a ele. Então, One day I told or not? Because that milk belongs to Krishna Seva. No outro dia eu contei, por que a mãe de Yashoda salvou aquele leite que estava transbordando no fogo? Porque na verdade o leite era para ser usado no serviço a Krishna. But which things related with Krishna, and we have to protect it because that is belongs to Krishna. Krishna Seva. Então aquilo que é para ser usado no serviço a Krishna, nós temos que cuidar daquela coisa, proteger, porque vai ser usado para servir a Krishna. This body belongs to Krishna. I can serve to Krishna. Então, por exemplo, nosso próprio corpo, né? Ele é feito, né? A gente cuida do corpo nesse sentido. Eu vou cuidar do corpo para usar o meu corpo no serviço a Krishna. Sanatana Goswami Pad, he committed suicide under the wheel of the chariot of Jagannath. Você viu, Sanatana Goswami queria cometer suicídio se tacando embaixo das rodas da carruagem do Senhor Jagannatha. But Mahaprabhu chastised. Hey Sanatana. Mahaprabhu brigou com ele, falou, Sanatana, não. Why did you corrupt others' property? Por que você está querendo, né, destruir a propriedade de outra pessoa? Sanatana Goswami, why? What is that? No one can understand. Então a propriedade alheia, você está querendo destruir a propriedade alheia. E aí Sanatana Goswami não estava entendendo o que Mahaprabhu queria dizer com aquelas palavras. Mahaprabhu direct, he told Sanatana, here Sanatana, he to corrupt others' property. E Mahaprabhu falou assim, diretamente, falou assim, ó, esse aqui, ó, Sanatana, ele está querendo destruir a propriedade alheia. Then no one can understand how possible. Sanatana is pure devotee and completely surrendered to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Ninguém entendia, né? Sanatana é um devoto puro, totalmente rendido a Mahaprabhu. Como que ele está... Como assim? No one can understand. Ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Then Mahaprabhu himself told, hey Sanatana, what is the relation between you and me? Well, you are my guru, I am your disciple. Sanatana Goswami told. Foi onde Mahaprabhu perguntou a Sanatana, Sanatana, qual é a nossa relação? Aí Sanatana disse, você é meu guru, eu sou seu discípulo. So what is the duties of the disciple? Tá, então qual é o dever de um discípulo? Fala. Fala. Disciple have to give everything to Gurudev. O discípulo tem que dar tudo para o Gurudeva. If you pure devotee, all you think, everything belongs to Gurudev, this is not mine. Então, se você é um devoto puro, você sempre pensa, tudo pertence a Gurudeva, nada é meu. And even my body, mind, spirit, everything belongs to Guru. Até mesmo meu corpo, minha mente, minhas palavras, tudo pertence a Gurudeva. So Mahaprabhu told Sanatana, tell me, this is your body or my body? Foi onde Mahaprabhu perguntou para Sanatana, Sanatana, o seu corpo é seu ou meu? You completely surrender to me or not? Você é totalmente rendido a mim ou não? Sanatana Goswami, yes. Sanatana disse sim, sou. So this is your body or my body? Tell me. Então este corpo, né? É o seu corpo ou meu? Sanatana Goswami, this is your body. This is not mine. Foi onde Sanatana disse, o meu corpo, na verdade esse corpo aqui também é seu, não é meu. So this is my body. Why do you want to corrupt or destroy my body? Foi Mahaprabhu disse, então se o seu corpo na verdade é meu, por que você quer destruir o seu próprio corpo, né, cometendo suicídio? In this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu taught us, how will we surrender to Guru Padma? Manasa
देह गेह जो किछु मोर और पेनु तुआ पदे नंद किशोर है मानस माय माइंड देह माय माइंड देह मीन्स माय बॉडी and which are things related with body also everything I offer to Guru Padma. Então isso mostra como que a gente deve oferecer tudo a Guru Deva, né? Então assim, como essa música diz, né? Minha mente, meu corpo, manasa, e também devo o corpo e tudo que está relacionado ao corpo, tudo eu ofereço a Guru Padma. Bhakti Mata saying Atma nivedan tu apade kori hoinu paramo sukhi আরে দুঃখ দূরে গেল চিন্তা না রইল চৌদিকে আনন্দ দেখি চৌদিকে আনন্দ দেখি আত্মনিবেদন তুয়া পদে করি হইনু পরম সুখী আরে দুঃখ দূরে গেল চিন্তা না রহিল চৌদিকে আনন্দ দেখি when sadhu completely surrender and offer to everything is Gurudev, then you can see 4 directions you can bliss ananda. Quando o praticante sadhaka se rende completamente a Gurudeva, oferece tudo a Gurudeva, ele vê em todas as direções apenas felicidade, bem-aventurança. That is called Atma Nivedan. Atma Nivedan means offer yourself to Guru and Krishna. Isso se chama Atma Nivedana, quando você se oferece a Guru e Krishna. So that means we offer everything to whom? Akhanda Gurudatta Baladev Prabhu. Então oferecemos tudo a quem? Akhanda Guru Tattva Baladeva Prabhu, princípio indivíduo mestre espiritual. Then we receive the mercy of Baladev Prabhu, Guru, Akhanda Guru. E aí recebemos a misericórdia dele, de Baladeva Prabhu, Akhanda Guru Tattva. To try to understand Bhakti's first stage is what? Tem que entender qual é o primeiro estágio de Bhakti. Fala. Saranagati. Sharanagati, rendição, primeiro estágio de Bhakti. First Saranagati. Primeira rendição, Sharanagati. Saranagati? Saranagati means surrender. Sharanagati significa rendição. Understand? Come surrender. And raise hand. We are saying Jai Jai Sri Radhe. Why raise you 2 hands? Because I am surrender. Por que a gente levanta os 2 braços quando fala Jai Jai Sri Radhe, Jai? Porque significa que a gente está se rendendo, se oferecendo. Saranagati. There are 6 limbs of Saranagati. Existem 6 práticas que simbolizam a rendição. Understand? Guru Tattva you have to learn, but first come into where? Acharya Harisha. Tasmad Gurum Prapadde. First to come these slokas. What slokas? Anukullasa Sankalpa Pratikullasa Vivarjanam Rakhisati Viswaso Guptite Varanam Tatha Atmanikhepa Karpanne Saravidha Saranagati. Who knows? Até mesmo antes de Guru Tattva a gente deve aprender esse verso de rendição. Quem sabe esse verso por causa de você? Fala, Braja Sundari. कितना सुंदर नाम है नाम नेम भी very nice है heartfully overjoyed Braja Sundari. Só de falar esse nome o coração já fica em júbilo, Braja Sundari. Uddhav recited this word Braja Sundari na naam. Quando você citou esse nome no verso que ele falou, né? Braja Sundari não. Ele fala assim. Nayan sunga nitamtrati prasadasa sajjasita lanya gandha. Braja Sundari naam. Nice name. Okay. If you listen the name, heart overjoyed. Só de ver esse nome Braja Sundari o coração já fica em júbilo. Fala. Stand up. Em pé. Hey, mãe. Saranagati. Anukulhasa Sankalpa Tatkulhasa Vivarjanam. Down your mind.
Mic for cover. हाँ बोला. Anukulasa Sankalpa, Pratkulasa Vibhajanam. रक्षिष्यति. Rakshishat Vishwaso Gopti Tevaranam Tata. हाँ. आत्मनिक्षेप कार्पण्य षडविधा. Sadvida Sharanaga. हाँ. What is the meaning? Significado, por favor, She is nervous. nervosa, tá nervosa. Maybe first time she is speaking. No? Primeira vez que você fala assim, público. Significado aqui, os 6 sintomas de Sharanaga, rendição, aceitar tudo aquilo que é, fazer um voto de aceitar aquilo que é favorável, Anukulasa Sankalpa, Pratkulasa. Agora de não rejeitar aquilo que é, fazer um voto de rejeitar aquilo que é desfavorável. Entender, aceitar Krishna como seu único protetor e seu único mantenedor e se render a alma a Krishna com humildade. Esses são os 6 sintomas de Sharanaga. Okay. Okay. षडंग शरणागति हईबे जहार ताहार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार. Who knows this verse? You know this? Sabe esse outro verso? Não, qual outro verso? Tahara Pratyesha? Saranga Saranagati Haive Jahar. And one who completely surrendered to Krishna. Then Krishna will listen your prayers. Então esse verso diz que se você é rendido a Krishna, Krishna vai ouvir suas orações. If you not surrender, Krishna will not listen your prayers. Se você não é rendido a Krishna, Krishna não vai ouvir suas orações ainda. In the verse, Saranga Saranagati Haive Jahar Tahara Prarthana Sune Srinanda Kumar. Krishna will listen your prayer. Então esse verso So first Saranagati. fala que Krishna vai ouvir suas orações se você for rendido. Então a primeira coisa é se render, se entregar. Then after Saranagati, then Shraddha will come. Aí depois dessa Sharanagati, dessa rendição, vai vir a fé, Shraddha. Shraddha means firm faith. Shraddha significa fé firme. Shraddha, what is the definition of Shraddha? Shraddhastu ananapayo varjanam bhakti mukhe chitta vritti visesatah. Shraddhastu ananapayo varjanam. Shraddha means faith. But give them all kinds of process, karma, gyan, yoga, tapasya, everything. Only practice bhakti. Então, Devotional Shraddha service to Lord. significa fé. E esse verso define fé. Significa que você abandonar todos os esforços em karma, jnana, yoga, tapasya, qualquer outro caminho, você simplesmente está totalmente focado apenas na prática de bhakti. Isso é Shraddha. Shraddhastu ananapayo varjanam bhakti unmukhi chitta vritti visesa. All your activities have to serve to Krishna. Então, quando você tem essa That is Shraddha, called, that seva vritti is called Shraddha. então essa Shraddha, tendência de serviço, no momento que você, tudo que você faz, todas as suas ações, são apenas para tentar alcançar Krishna. Generally, all you know, Shraddha means Vishwas. Shraddha sabde Vishwas kahi sudhira nischay Krishna bhakti kahile sarva karma krita hai. You teach your son. Nice boy. Krishna bhakti kahile sarva karma. If you do bhakti to Krishna, then everything will be successful. Então, geralmente a gente conhece a definição de Shraddha como sendo essa fé de que se você fizer o serviço devocional a Krishna, você não precisa fazer mais nada, tudo já está resolvido. Then this Shraddha more develop going to Sadhu Sangha. Aí essa Shraddha, essa fé se desenvolve ainda mais e vai até Sadhu Sangha. Then after Sadhu Sangha, then Bhajana Kriya. Aí depois de Sadhu Sangha, a associação com os devotos, vem Bhajana Kriya, prática do... Adu Saddha Tatu Sadhu Sangha Bhajana Kriya. Bhajana Kriya also again 2 types. Bhajana Kriya tem 2 tipos. What is called? Nishtita Bhajan, another is called Anishtita Bhajan. Steadiness and unsteadiness Bhajana Kriya. Então, Nishtita, Bhajana Kriya e Anishtita. Então é quando você faz a sua prática espiritual com nishta, com essa firmeza ou não. Yeah. Anishtita Bhajan, unsteadiness Bhajan, how many types? 6. Quantos tipos de Anishtita Bhajana Kriya? Uma prática espiritual sem firmeza nenhuma. 6 tipos. First, this is called Utsahamani. Primeiro desses 6 tipos, Utsahamani. Utsaha means so much
enthusiasm come in the heart of the Nephi devotee. O Sahamai significa que o devoto neófito, no começo, ele tem muita animação, muito entusiasmo no seu coração. Because he is thinking, one day I will attain to Lord. Então o devoto fica muito animado no começo, porque ele pensa assim, eu vou alcançar Deus em um dia. And so much enthusiastic. Guru says, hey, every day chant, morning 2 rounds, evening 2 rounds. Chants holy names. But he chants 60 rounds, then he chants 64 rounds. Então ele pensa que vai alcançar Deus da noite pro dia. Então o Guru falou para ele, olha só, tenta 2 voltas de japa de manhã, 2 voltas à noite. Mas o devoto todo animado já começa cantando 64 já. 64 voltas. So much enthusiastic coming. Fica muito animado. Then, but no realization, nothing. Then slowly he is what? Diminishing. Sometimes chanting 1 round, 2 rounds, sometimes 0 rounds. Mas como ele não tem nenhuma realização, não vai obter nenhuma realização espiritual, ele acaba diminuindo a prática e às vezes canta 1 volta de japa, às vezes 0 voltas de japa. That is called ghana tarala, thick and thin, sometimes up, sometimes down. Então esse é o segundo tipo então de Anisthita Bhajana, agora que vem o Ghana Tarala, que às vezes sua prática está forte, às vezes fraca. Então é grosso e fino, às vezes a prática forte, às vezes fraca. Then third, that is called Buddha Vikalpa. Terceiro estágio, Buddha Vikalpa. What is the Buddha Vikalpa? O que significa isso? Indecision stage. Né? O momento da indecisão. I will do bhajan and sadhan. It's my household life, marriage life, or brahmachari life. Então você fica pensando, eu vou fazer minha prática espiritual numa vida de casado ou numa vida de um celibatário brahmachari? Understand? Entende? Cannot take the decision. Você não consegue se decidir. Take brahmachari red cloth one. No. Toma, aceita a roupa de brahmachari, a roupa safroada. Ah, não quero. Okay, you can go to marry. Chalo. Tá, então vai casar, vai. You come this side or this side. You cannot stay middle. Então você, In a middle you cannot stay. você quer ficar em cima do muro, mas não dá. Você tem que decidir. Vai para um lado ou vai para o outro. Jeep cannot stay in the plan. You have to come this side or you have to go this side. A diva não tem. Ela não pode ficar no tatasta ali na margem. Você tem que decidir. Vai para um lado ou vai para o outro. This is the truth. Não é verdade? You come in the material world or you will go transcendental world. Por exemplo, a alma, né, de Tatasta Shakti. Ou ela vem para o mundo material ou vai para o mundo espiritual. Não tem como permanecer ali na margem, na potência marginal. You understand? Entende? So because that time sadhaka he cannot take decision. I will become brahmachari or I will become grihastha. Sometimes thinking brahmachari, sometimes thinking grihastha. O sadhaka, nesse momento, o praticante, ele não sabe o que fazer. Ele não sabe se ele fica um brahmachari, como celibatário, se ele se casa, grihastha, ele fica indeciso. Are take saffron cloth, red cloth. But if you have red cloth, very difficult to meet with that. Toma o voto, usa a roupa, né? Toma o voto de usar roupa safada, roupa de brahmachari. Ah, não, mas aí não, se usar roupa safada vai ser difícil me encontrar, né, com com certas pessoas. Meet with her. Você tem? Boyfriend, girlfriend. Chama namorado ou namorado. So it is your middle. Melhor ficar em cima do muro. Understand? No. You have to come this side or this side. Não, você tem que escolher, vai para um lado ou vai para o outro. Don't drink water under the river. Não beba água embaixo do rio. You understand philosophy? Essa filosofia? Oh my God. Then I can explain. Não, vou explicar para vocês, não entenderam. One person, he is saying, I am completely full fast. Ekadasi, full fast. He will not drink water. Tinha uma pessoa que falava assim, olha, eu faço jejum completo de Ekadasi, fico até mesmo sem beber uma gota d'água na Ekadasi. But when you going to the water, river, and either they are drinking water, no one drinking there. Mas aí ele ia tomar banho de rio, aí quando ele mergulhava na água do rio, ele bebia água embaixo da água, assim, submerso na água, ele ficava bebendo água. Aí ninguém sabia que ele estava bebendo. Then one day one fish stuck in his throat. Só que nessa que ele ficava bebendo água escondida, quando ele mergulhava, uma vez um peixe entalou na garganta dele. And why I am saying it? Because you become brahmachari or you become grihastha. Just you also take decision. Então vocês têm que se decidir.
decidir. Ou vai ser brahmachari, celibatário, ou grihasta, vida em família. And you cannot stay in the middle. Não pode ficar em cima do muro. Huh? Certo? And this is important. Isso é importante. And you come this side or you go this side. Vai para um lado ou para o outro. But at that time he's thinking what will do. Vilapakulpa means indecision. I will be grihastha or I will do bhajan sadhan in brahmachari life. Então, no estágio de Vyura Vikalpa, a pessoa, o sadhaka, praticante, fica muito indeciso. Eu me caso, ou fico celibatário, grihasta, brahmachari, ele não se decide. And fourth, that is called niyamakshama. Niyamakshama means unable to maintain the rules or rules and regulations. Então, o quarto estágio desse Anishtita Bhajana Kriya é Niyamakshama. Significa que a pessoa não consegue seguir todas as regras. Niyam akshama. Sometimes he takes vow every day and I will chant 64 rounds holy names. Por exemplo, a pessoa faz um voto assim, todo dia eu vou cantar 64 voltas de japa do santo nome. But sometimes sickness coming, fever or something, cannot follow his vow. Mas aí, às vezes a pessoa fica doente, com alguma febre, por exemplo, e não consegue manter aquele voto que ele tinha feito. That is called niyama akshama. To maintain his own vow. O nome disso é Niyamakshama, né? A pessoa não consegue manter os seus votos, suas regras que ela queria seguir. Then fifth, that is called Vishay Sanghara. O quinto estágio dessa prática instável é Vishaya Sangara. Vishay Sanghara means struggling to enjoy the material sense gratifications. Então, Vishaya Sangara significa lutando para não desfrutar dos sentidos. And sometimes he is taking vow, oh, this is Chaturmasya, 4 months. I will not eat these things. Então, por exemplo, às vezes a pessoa faz um voto, agora no Chaturmasya, 4 meses, ficar sem comer isso, aquilo. Okay, 4 months I will not eat pasta. Vou ficar, por exemplo, 4 meses sem comer macarrão. Understand? But no, okay, maintaining. Then nobody is there that time, right? Many days I did not eat. Start to eat. Então você fica seguindo sem comer macarrão, mas aí um dia você está sozinho, entra ninguém aqui, né? Acho que eu vou comer macarrão. Aí você acaba comendo macarrão. When you are alone, what will you do? Nobody looking, okay, take. What is it called? Pasta. Então quando você está sozinho, né? Sem ninguém vendo você, aí o que você faz? Né? Você, então não tá ninguém aqui, vou comer um macarrão. Sometimes he defeat or sometimes he conquer himself. Então às vezes você perde nessa guerra para não desfrutar, às vezes você ganha, às vezes você perde. That is called the struggling. Então uma luta constante para não desfrutar. Or 6, that is called Taranga Rangini. E aí o sexto estágio da prática instável, Anishtita Bhajana Kriya, é Tarangarangini. Tarangarangini means dancing in the waves of name, fame, reputation. Então significa que você está dançando nessas ondas do respeito, da honra e da reputação. Because the nature of bhakti, if you little bit practice bhakti, so much name, fame, reputation will come. Porque a natureza de bhakti do serviço devocional é que mesmo que você pratique um pouquinho, você vai receber tanta fama e honra. Just to put tilak, kantimala, everybody give respect to you. Só de você botar uma tilak, uma kantimala, as pessoas vão começar a te respeitar tanto. This is true. Não é verdade? And if you, you are Vaishnava. Então, você é Vaishnava. You are saying, no, I am Vaishnava. They say, no, you are Vaishnava. Aí você fala assim, eu sou Vaishnava, não, todo mundo fica assim, você é assim. Please give me your, what is it called? Put dust on my head. Por favor, me dá essa poeira dos seus pés sobre a minha cabeça. Then he will say, no, you are Vaishnava. Please give your on my head. Aí você fala pra pessoa, não, é você que é Vaishnava, deixa eu pegar sua poeira. Gurudev gave an example. One person is coming one side, another person is coming another side. Or middle, the wheat field. Gurudev deu uma história, né, pra explicar isso, que é o seguinte. Tinham duas pessoas vindo em direção opostas e elas passaram por um campo, assim, de trigo. Small plants coming, wheat plants coming. Então era rural e aí tinha esse campo de trigo e tinha as plantas, né, do trigo, And estavam começando a crescer. Just in the field, small one road, narrow road.
can go. E tinha um caminho One super person can go. estreito que passava no meio da plantação do trigo. Só uma pessoa conseguia andar naquele caminho estreito na trilha ali no meio da plantação. So one person coming this way, another person coming another way. Hey, you are Vaishnava, give me your food dust on my head. They say, no, you are Vaishnava. Então eles estavam vindo em direção oposta, eles viram um ao outro chegar. Ai, você é um Vaishnava, deixa eu pegar a sopeira do seu pé. Não, que isso? Você que é um Vaishnava, deixa eu pegar a sopeira. Não, peraí. Then both also go, oh, keep your food on my head. Then you cannot give it. Then both also go, rolling on the field. Não, para com isso, não, deixa eu pegar a sopeira. Não, peraí, deixa eu pegar a sopeira do seu pé. E eles começaram a lutar um com o outro, ou seja, And they go, no. rolando no chão. And I am very wretched. I am adham. Adham understand? I am very fallen. E aí rolando no chão, não, deixa eu pegar a sopeira, deixa eu pegar. Não, peraí, é porque eu sou muito caído. Adam significa que eu sou muito caído. And another person, no, I am very wretched. I am adham. E o outro disse, não, mas eu que sou muito Adam, eu que sou And muito caído, né? both also were rolling on the what is called? And wheat E field. eles ficaram rolando ali na plantação de trigo, um tentando pegar a poeira do pé do outro. In the meantime, the owner of the field, what they are doing? Aí chegou o dono da plantação, falou, o que é isso que está acontecendo aqui? Then took one stick and beat it with dam. E aí, eles estavam dizendo assim, eu sou Adam, sou caído. Aí chegou o dono da plantação e falou, Adam, eu vou bater em vocês. E ele começou a Both bater. they ran away. E expulsou os dois dali, os dois saíram correndo. Huh? Because this is true. If you little bit practice bhakti, many kinds of this stuff will come. Name, fame, reputation, even dancing, I am Mukta Mahapurush. Então, é verdade, se você praticar nem que seja um pouco de serviço devocional, essa fama, honra, reputação vai vir. Aí você fica achando, né? Você fica, eu sou uma alma liberada, fica ali dançando nas ondas da fama. And if you not do bhajan and sadhan, then life is useless. So just nishtita bhajan, anishtita bhajan. And Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajanakya, Anarthamritti. And Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajanakriya. Two kinds of Bhajanakriya. Nishtita bhajan and Anshya. Then Anartha Nivritti. And how free from anarthas, unwanted things. And Sarubraham, Hidadribulla, Asat Trishna and Aparad. I told only. She told also. Nice. Fala. Então, anartha nivritti, né? Como que a gente pode se livrar dos anartas, quem peso do coração, né? Tem quatro tipos de anartas, Swarupa Brahma, a Satrishna, a realidade urbana e as aparadas das ofensas. Then Sukriti Utanartha, Duskriti Utanartha, Aparada Utanartha e Bhakti Utanartha. Then Nishtha, Ruchi. Then comes your. After Anartha, then Nishtha will come. E aí depois que você passa pela limpeza dos anartas, vem no estágio de Nishtha. And if you're not free from Anartha, Nishtha will not come. Você não, Nishtha means steadiness, one pointed. Do or die. não dá pra você alcançar Nishtha com o coração repleto de anartas. Nishtha é essa firmeza, é fazer ou morrer. You have to take vow. Do or die, karenge or marenge. Então você tem que fazer esse voto, eu vou fazer ou eu vou morrer. Não tem What will como. do? This life I will do bhajan, serve Guru and Krishna. Então vai fazer o quê? Eu vou fazer nessa vida, eu vou servir a Guru e Krishna, vou fazer bhajana e sadhana. As like Hridas Thakur, khanda khanda yade deha pran, tathapi badane na chadiva harinam. If my body cut in pieces, I will not give up harinam. Como, por exemplo, Srila Haridas Thakur diz, o meu corpo pode ser cortado em pedacinhos. Eu nunca vou parar de cantar os nomes de Krishna. Always I am saying these things. Never give up Guru and never give up harinam. Eu sempre digo isso, nunca abandonem o Guru, nunca abandonem. This is vow. In any circumstance, I will not stop chanting holiness. I will not stop chanting Gayatri Mantra. Many also saying, oh, Gurudev, I am not chanting Gayatri Mantra. 3 days, 4 days per month. Are you stupid nonsense? Chant Gayatri. I request you, don't stop chanting your mantra, Gayatri Mantra, which you received from Guru. Então esse é o voto que você tem que fazer, né? Qualquer circunstância que aconteça na minha vida, eu nunca vou parar de cantar os santos nomes, nunca vou parar de cantar os Gayatri Mantras
Tem muita gente que chega em mim e fala, ai, Gurudeva, não estamos cantando Gayatri Mantra. Que isso? Ah, né, tem gente que fica 1 dia, 2 dias, 3 dias, meses sem cantar os mantras. Não, vocês têm que sempre cantar os Gayatri Mantras. Then Ruchi will come. Ruchi means so much taste will come. Então depois de Nishta vem estágio de Ruchi. Nesse estágio de Ruchi você tem muito gosto. If you are hungry, if you eat any kinds of food will come. Your so taste will come. Então, por exemplo, se você está com fome, qualquer coisa que você coma vai parecer muito saboroso. In the same way, Ruchi means here, so much eagerness to listen Harikatha. Da mesma forma, no estágio de Ruchi, você vai ter muita avidez por ouvir Harikatha. Bhaktivedanta Prabhupada told you give me just your ears, कान दो मुझे. Bhaktisiddhanta Prabhupada disse, apenas deem-me seus ouvidos. Cut your ears, give to me. Cortem suas orelhas fora e deem para mim. Means is give your ears, listen Harikatha. No sentido de que deem seus ouvidos para ouvir Harikatha. But you don't want to listen Harikatha. Mas vocês não querem ouvir Harikatha, né? No. Listen Harikatha. This is very important. Without listening Harikatha, how possible free from Maya? Vocês têm que ouvir Harikatha, isso é muito importante. Sem ouvir Harikatha, como é possível que vocês se libertem de Maya? This is true. Não é verdade? You don't want to listen Harikatha. No, by force. Vairagya Juga Bhakti Rasan. Prajatni, Apayanamam, Anuhipsvandam. Kripam Budrija Paradukha Dukhi Sanatanastam. Prabhumas Srayami. You know the verse? Follow. If anybody is nice. Varagayo Bhakti Rasam Paratnai Apayamam Anavripsavandam. This sloka is coming from her. Who wrote this book? Composed this verse? Raghunath Das Goswami. Bilal Kusmanjal. Nice verse. Apayamam Anavripsavandam Kripam Budya Paradukha Dukhi Sanatanantam Prabhu Ashrayami. Ele estava indisposto a beber o néctar de Bhakti Rasa, que é imbuído com renúncia, mas Sanatana Goswami, sendo o oceano de misericórdia, no qual não pode tolerar o sofrimento de outras entidades vivas, a força me deu esse néctar. Assim eu me refugiei aos pés de lótus de Sanatana Goswami como meu Shiksha Guru. Understand? Guru means by force giving. You don't want. But Guru giving by force. Take this. A gente não quer ouvir Harikatha, né? Como explica esse verso composto por Raghunath Goswami, Nandulapa Kusmanjali, para Sanatana Goswami. Então, Guru significa aquela pessoa que a força vai dar pra gente. A gente não quer, mas ele dá a força. Because if I stop Harikatha, you are making clothes. Why? Well, Maharaj, very nice. Então, quando termina o Katha, vocês batem palma. No sentido assim, isso, Maharaj, que bom, acabou, né? Because you are free. Eu tô livre pra fazer outra coisa. But it's too much for me. Too much, what is called, bothering. Because you speaking too much Harikatha, so my foi muito pra mim, muito. Eu fiquei até embaralhado. Você falou muito Harikatha, foi muita coisa. When you stop Harikatha, I'm very happy. Quando termina o Harikatha, aí fico feliz, aliviado. But Guru Vaishnava, by force, take, listen Harikatha more. Mas Guru Vaishnava querem forçar a gente mesmo. Ouça Harikatha, ouve. If you not listen Harikatha, you must listen Gramma Katha, mundane Katha. This is, you have to listen, but you have to listen, but Gramma Katha, mundane. Go your, what is your, put in your, what is the thing? Earphone, and porque se você vai ter que ouvir alguma coisa nesse mundo. Então, se você não ouvir Harikatha, você vai acabar ouvindo Grama e Katha, coisas materiais, por exemplo, música. Você bota o fone de ouvido e fica ouvindo suas músicas mundanas e outra coisa. Even no listen, just Sabda Brahma, enter your ears. Also you get benefit. Mesmo que você nem esteja realmente ouvindo, só de você estar ali no Harikatha, o chave da Brahma som transcendental entra nos seus ouvidos e você se beneficia. Understand? Sanatana Goswami path. Brihad Bhagavatam explain this thing. Even sadhu speaks Harikatha, sit down here. Also get benefit. No Brihad Bhagavatam, Sanatana Goswami explica, se o sadhu está dando Harikatha, só senta na frente, você vai ter benefício. Even sadhu who speaks mundane Katha, also sit. Mesmo que o sadhu esteja falando coisas mundanas, também senta na frente dele. But if sadhu speaks mundane Katha, what benefit I will get?
Mas qual o benefício que eu vou ganhar se o sadhu estiver falando uma coisa mundana? Huh? Understand? Entende? What benefit will I get? Qual o benefício que eu vou obter? But a sadhu speaks, that is transcendental, you cannot understand. Na verdade, o sadhu fala coisas transcendentais, não dá pra você É? entender. Understand? Sanatana Goswami Pad, he used to go house Brajavasis and ask to them, how many cows have you? How much milk you are getting? Huh? This is look like mundane katha. Actually, this is a transcendental. Na verdade, você vê assim, Sanatana Goswami, ele ia na casa dos Brajavasis, ficava perguntando pra eles, quantos filhos você tem, quantas vacas você tem, quanto leite, quantos litros de leite as vacas estão dando. Parecem coisas materiais, mas na verdade são coisas transcendentais. And you read Brihad Bhagavatamritam. The glories of Sadhu Sangha Mahima. And one chapter, Sanatana Goswami Pad explained. No Brihad Bhagavatam já tem um capítulo que vai falar apenas sobre as glórias de Sadhu Sangha. Sanatana Goswami vai explicar no Brihad Bhagavatam as glórias de se associar com o sadhu. You reading or not? Vocês estão lendo ou não estão lendo os livros? You have to read. And Gurudev is a nice book. Brihad Bhagavatamritam. I think this is third part, no? Second part or third part, you can see. Vocês têm que ler isso. Sadhu Sangha Mahima. Gurudeva falou sobre as glórias do sadhu. No Brihad Bhagavatam, acho que na terceira parte do livro tem lá as glórias de Sadhu Sangha. Vocês devem ler. So Ruchi will come. After Ruchi, then Mr. Ruchi, Asakti, deep attachment. Depois de Ruchi, a gente chega no estágio de Ashak, que é um apego profundo. Then Asakti, then Bhav will come. Depois de Ashak, vem o estágio de Bhava. And when you come in the stage of Bhav, then you realize your own Siddha Deva Parichay. E aí, no estágio Realize de Bhava, your own transcendental constant Bhav. você vai conseguir obter a realização de como que é a sua forma espiritual constitucional. Then you realize Guru transcendental constant Bhav. E aí, nesse momento, você também vai depois poder também obter essa realização espiritual de como que é a forma espiritual transcendental do seu Guru. First you realize yourself, then you realize to Guru. Primeiro você tem que se realizar, autorrealização, aí depois você vai realizar também, compreender quem é o Guru. Understand? If you not open your eyes, so how will you see the sun? Um exemplo prático, se você não está de olhos abertos, como que você conseguiria ver o sol? You understand this philosophy? Entende essa filosofia? First you open your eyes, that means first you know yourself. Abre os seus olhos primeiro, ou seja, primeiro conhece-te a ti mesmo. Then many people are saying, tell me your sarup. You ask your sarup. Então tem gente que me pergunta assim, Gurudeva, qual que é a sua swarupa? Eu falo assim, primeiro de tudo, qual que é a sua swarupa? Sua forma Are you espiritual. open your eyes? You not open your eyes, how to see the sun? Abre os seus olhos primeiro, abre os seus olhos, senão como é que você vai conseguir olhar para o sol? This is wrong. Não é verdade? You close your eyes, Está de olhos fechados, you cannot see sun. não tem como Sun ver o rises. sol. But if you not open your eyes, you cannot see sun. O sol raiou, mas está de olhos fechados, você não vai conseguir ver o sol. In the same way, you do bhajan and sadhana and free from anarthas, then you will understand yourself and something to understand Guru. Então faça sua base de sadhana, sua prática espiritual, e aí você vai poder compreender a si mesmo e também compreender quem é o Guru. You understand or not? Vocês entenderam esse ponto? So ou não? you open your eyes, don't close your eyes. São todos vocês olhos abertos, não vão fechar os olhos. So I am saying because Baladev, but one thing also, without the mercy of Guru, also you cannot open your eyes also. Another question. Então, mas tem outro ponto também, eu dou ponto sobre Baladeva Tata. Sem a misericórdia do Guru, não tem como a gente abrir nossos olhos. You have two things, your endeavors, then Guru's mercy will come. Então, primeiro também tem dois pontos, os seus próprios esforços e a misericórdia do Guru que vai vir. If you have no endeavors, then Guru mercy will not come. Se você não fizer a sua parte, dos seus esforços pessoais, você não vai poder obter a misericórdia do Guru. Or if Guru's mercy will come, you cannot accept, receive. Mesmo que a misericórdia do Guru esteja disponível, você não vai conseguir receber ou apreender essa misericórdia. So the means is one, need two things. Two fingers. One is called chesta and mercy. Your
chesta, endeavors, then you receive mercy. Então, duas coisas são importantes. Você vai ter que fazer a sua parte, o seu chesta, os seus esforços, a sua parte. E aí você vai receber essa kripa, a misericórdia. So Baladev Prabhu's kripa coming, but how will accept when your endeavors will come? Então, a misericórdia de Baladeva está vindo, mas como aceitar essa misericórdia? Como aprender essa misericórdia? Quando a gente praticar também, fazer os nossos esforços. This is the process. You do bhajan and sadhana. Pray to Guru Pad Padma. É você fazer o seu bhajan e seu sadhana, você orar para Guru Pada, Padma, orar para Gurudeva. Gurudev kripa bindu diya karoye dase tinapekshayotihina ar sakala sahane bala diya karo nijamane priyahina सकले सम्मान करिते सकति देहनाथ यथा अरे तबे तो गाहिब हरि नाम सुखे अपराध हवे शक्ति शक्ति बुद्धि আমি অতি দিন মরে আত্মসাত জগতা বিচারে কিছু নাহি পার তোমার করুণা সার করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখিব করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখিব every day pray to Guru Padma, then you receive the sprinkled mercy from Guru. Todos os dias devemos orar para Gurudeva, Guru Pada Padma, e assim receberemos esse respingo dessa misericórdia de Gurudeva. Then understand Guru Tattva, otherwise not. E aí a gente vai poder realizar também para entender o que é a verdade sobre o Guru, senão não será possível. Try to cry. Tente chorar. Who will cry? Quem vai chorar? Raise one hand. Levanta a mão, uma mão. Cry for whom? Vai chorar por quem? All you raise your hand. Cry for wife. Vai chorar pela sua mulher, né? Cry for children. Pelos seus filhos. Cry for husband. Pelo seu marido. Cry for money. Pelo dinheiro. Cry for wealth. But who will cry for Krishna? Então vocês vão chorar por qualquer outra coisa, mas quem que vai chorar por Krishna? Who will cry for Guru Pada? Quem chorará por Guru Pada, por Gurudeva? This is true. Não é verdade? When you will cry for first Gurudev, you are saying Gurudev, what is saying? Kandiya na, Koruna na hoile, Kandiya, Kandiya, Pan na rakhe. Hey Gurudev, you will not give me mercy, Koruna. Then I will cry and leave my body. Então aqui sua Bhaktivinoda Thakura diz, Gurudeva, se você não for misericordioso comigo, eu vou morrer de tanto chorar, sofrendo. Could you cry for Guru? Who will cry for Guru? Você consegue chorar por Guru? Quem que chora por Guru? Who has knowledge of Samandagya? Quem tem esse conhecimento sobre o relacionamento com Guru e Krishna? This is true. Não é verdade? If you have no Samandagya, you will not cry. Se você não tem Sambandha Gyan, esse conhecimento do relacionamento, você não vai chorar. In this material world, material relationship with wife, children, for you cry for them. Então nesse mundo a gente tem esse conhecimento da nossa relação com nossos filhos, mãe, pai, etc. Por isso que a gente chora por eles. But when your Samandagya, knowledge of relationship become, that time you will cry. Mas quando a gente tiver o conhecimento da relação Sambandha Gyan com Guru e Krishna, aí a gente vai chorar. So for this regard, Bhaktivinoda Thakur, in this song, Karuna na hoile, Kandiya, Kandiya, Prana na rakhiba. Yeah, you cry for Guru. First cry for Guru, then cry for Krishna, Sim, chore then cry for Mahaprabhu, then cry for Srimati Radhika. Sim, chore pelo Guru. Primeiro chore por Guru, depois chore por Krishna, depois por Mahaprabhu e depois por Srimati Radhika. So this is the important.
the actual when we receive mercy of Baladev Prabhu, then we will be crying. Então isso é importante. A gente vai poder chorar de verdade também quando a gente receber essa misericórdia de Baladeva Prabhu. So Guru Tattva, Baladev Prabhu. Guru's mercy, this is our important. Então o Guru Tattva, Baladeva Prabhu, a misericórdia do Guru é muito importante. Guru Kripahi Kevalam. So what is doing there? Dhanamulam Guru Murti. Then Pujamulam Guru Padam. Mantramulam Guru Bhakkam. Mokshamulam Guru Kripa. Who knows this sloka? Quem sabe esse verso? Levanta a mão. All you know. Todos vocês sabem. Fala. Guru Mulam, You don't mind. Jana Mulam Guru Murti, a fonte de toda meditação é a forma de Shiguru. Buddha Mulam Guru Padam, a forma de toda adoração são os pés de lótus de Shiguru. Jana Mulam Mantramulam Guru Bhakkam. Mantra Mulam Guru Vakyam, a fonte de todos os mantras são as instruções de Shiguru. Moksha Mulam Guru Kripa, a fonte de toda a liberação, da gente alcançar a nossa meta é a misericórdia de Shiguru. Sem a misericórdia do Guru, nós não podemos fazer nada. What is the drama? What is the drama? A peça de teatro, por favor. They prepare or not? Tá pronta a peça? Are you why not coming? Come quick. Já vem, pode vir rápido, vem. Jai Guru Deva, Jaya Guru Deva. Jai Bala Deva, Jaya Guru Deva, Jaya. Hello, Jai Guru Dev, Jaya Guru Dev, Jaya Guru Dev, Jaya Guru Dev, Jai Bala Dev, Jai Guru Dev, Jai Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva. Jai Pati Pavan Jaya Guru Deva. Pati Pavan Jaya Guru Deva. Jaya Guru Esse de microfone, Renato?
Mano, você sempre com fome. Mas é porque eu tô sentindo um cheiro. Deve ser da fruta tala. A fruta tala é uma fruta da floresta de Talavana. Mas lá não é perigoso. Não, não com balarama aqui. Então vamos adorar. Na floresta de Talavana. Olha, achamos! Vamos comer então. Quem está aí? Essas terras são de Kansa e eu sou de Lucasura, o protetor daqui. Ei, como ousam me ignorar? Então esse vai estar para o balarão, porque ele não matou nenhum. Que bagunça é essa, hein? Irmão, deixa eu te falar um negócio aqui, ó. Irmão, você está morto. Quem foi que fez isso? Foi você, né? Foi você, né, safado? Agora você vai ver, o cinto vai cantar, hein? Krishna Balarama.
nice, beautiful Madhumangal ki. Yeah. Who is Madhumangal? Raise your hand. Levanta a mão quem é Madhumangala. Give the mic. What is your name? Madhumanga. Tá comendo. Okay. Now, Krishna. What is your name? Radhe. Radhe. Or Balram? Where is Balram? What is your name? Ramabaladev. Or Dhanukasur? What is your name? Mohan Krishna. Okay. Dhanukasur, brother. Okay, very nice, beautiful your presentation. Nice, good. Huh? Parabéns, muito lindo, muito bom. Hollywood, and who is the director? Quem foi o diretor? But Haribol, listen. But here how come? First they have to shaking the palm tree. But you are not shaking the palm tree. Esse era um ponto que vocês tinham que ter balançado a palmeira para cair as frutas. Tinha que ter balançado a palmeira. Vocês não balançaram. And second, you have to more to understand actual. According to Srimad Bhagavad, Bhakti Rasamrita, that time they are not eating any palm fruits. E também, outro ponto também que foi assim, né, para melhorar, que é, de acordo com o chamado Bhagavatam e o Bhakti Rasamrita Sindhu, por causa de tudo que aconteceu, acabou que eles não comeram fruta nenhuma lá, não deu para eles comerem nada. Why? Because Gardhavasur and his blood and stool everywhere. For this regard they did not learn. This is called also Vibhatsaras. Porque o que aconteceu quando o Gardhabasura, o Dhenukasura morreu, os burros todos morreram também, ficou tudo cheio de fezes, sangue, urina. Então era uma coisa nojenta, o nome disso é Vibhatsarasa. Vibhatsaras. Vibhatsarasa. The Rasvichar, if I tell you the time is short, then just I also tell you. For this they returned back. But they killed, Baladev Prabhu, he killed Dhanukasura. Nice Dhanukasura. Então eles não comeram nada e foram embora depois. E Baladev matou o Dhenukasura. Muito Dhenukasura estava ótimo. Then Krishna also killed his friend or his brother. E Krishna matou também o irmão ou os amigos de Dhenukasura. And need also more friends of Krishna. Sim. Only Madhumanga, Subal, Siddham, Madhumangal. At least 3-4 Shakas should be it. Outro ponto também que devia também ter mais amigos de Krishna, não só Madhumanga, mas pelo menos uns 3 ou 4 meninos também fazendo os amigos de Krishna. And they also coming. You have to more modify this. And first they are saying, I am hungry, Krishna. We forgot to bring our lunch. Nós podíamos, né, fazer mais assim, elaborado. Que é assim, por exemplo, eles chegaram e falaram que estavam com fome, mas eles disseram que tinham esquecido de trazer a marmita da comida. Then Krishna Balaram told, okay, come in close, close to very close Mathura. Then one palm tree, a palm forest is there, the Talban. That time they also. Nós estávamos com fome, mas esqueceram a merenda. E aí Krishna Balaram falou, venham, vamos para Talban, essa floresta perto de Mathura. In this way, more modify this lila. Vocês podem elaborar mais ainda a peça. But anyhow, very nice, beautiful also the Madhumangal, very beautiful Madhumangal. Madhumangal está muito linda. Quando faz, Farid? Give mic for. Vai. Vai. Jive.
शक्ति बस What is the meaning? Maybe your father will teach. Huh? Nice, next time. Ele vai te ensinar, na próxima você fala. Huh? Nice boy. Okay, nice boy. Radhe, good. Nice boy. Chanting holy names. Fala português. Radhe, falou pra você cantar os outros nomes. Gurudev falou pra você cantar os outros nomes. É o verso? Não, pra você. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Good. Now take samosa. Come here. Agora quando venha pegar essa moça, venha aqui, por favor. Quem não pegou o livro do Pushpanjali, por favor, dá sua mãezinha. Quem não pegou o livro do Pushpanjali, por favor, dá sua mãezinha. Gauravani, Gauravani, pega aqui. Oi? chegou. Raça Priya, Didi, por favor, pega o livro aqui de Gurudeva. Raça Priya, Didi. Raça Priya, Didi. Cadê ela? Ali. Raça Priya. Prabhu, máscara no Essa dá espaço aqui para passar. Are.